No mês de setembro, as lojas Magazine Luiza promoveram a abertura de um processo seletivo para admissão de profissionais em suas lojas, sendo que um dos requisitos para participação nesse processo seletivo seria de que os candidatos fossem negros. No entanto, também houve críticas em relação a esse processo seletivo, e essas pessoas que o estariam criticando afirmavam se tratar de uma espécie de racismo reverso, ou seja, de racismo contra as pessoas brancas. Então, o nosso assunto de hoje vai ter por base duas perguntas. O que é racismo reverso? Existe mesmo um racismo reverso na sociedade? Então, antes de mais nada, se você é alguém que gosta de filosofia, de cultura e de política, você sabe que você deve se inscrever aqui no nosso canal, você deve assistir esse vídeo até o final, você deve curtir se você gostar, eu peço que você comente, compartilhe com seus amigos, faça suas críticas se for o caso, pois assim você vai estar sempre colaborando para a existência do nosso canal aqui no YouTube. Vamos então à análise crítica dos fatos. A origem da expressão racismo reverso nos remonta aos Estados Unidos nos anos 70, quando começaram a ser realizadas ações afirmativas em favor dos negros, cotas raciais e coisas do gênero, em que supremacistas brancos começaram a se utilizar dessa expressão racismo reverso para dizer que estaria havendo uma espécie de genocídio branco, através da permissão e do incentivo de casamentos interraciais, pois as pessoas negras se casando com as pessoas brancas, isso ia levar ao nascimento de pessoas mestiças, pessoas miscigenadas, o que levaria ao fim da raça branca. Também diziam esses supremacistas brancos que com a invasão dos negros a cargos de comando no país, a programas de televisão e etc., isso também seria um genocídio branco. Então a gente está vendo aí que a origem da expressão racismo reverso está em movimentos aí de supremacistas brancos como a Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos da América. Mas para a gente entender o que é o racismo reverso, a gente tem que pensar primeiro no que é o racismo. O racismo nós sabemos que é uma espécie de discriminação, uma discriminação muitas vezes de um sistema político contra uma determinada etnia, uma determinada raça. O exemplo claro nós temos na Alemanha nazista, onde havia todo um sistema de governo planejado já com leis e todo um sistema contra os judeus. E também em outros lugares do mundo já existiram regimes assim. Mas, independentemente da existência desses regimes, nós sabemos que existem, mesmo em países como o Brasil, que pode se auto-intitular ou durante muito tempo foi visto como uma democracia racial, nós sabemos que existe também o racismo. E aí vem a ideia do racismo estrutural. O racismo que no Brasil, contra os negros, é um racismo estrutural, ou seja, ele faz parte da estrutura da nossa sociedade. É um racismo institucionalizado. Desde lá de trás, quando os negros foram trazidos aqui como escravos, houve a abolição da escravatura, mas os negros não foram inseridos na sociedade. Em primeiro lugar, nunca se pensou numa indenização dos negros daquele trabalho que eles tinham exercido como escravos sem receber nada. E também não houve a sua inserção no mercado de trabalho, pois para substituir o trabalho escravo foram trazidos trabalhadores europeus para receber salário e os negros foram descartados ali à sua própria sorte. E com o passar do tempo, isso foi se tornando institucional mesmo. Eles não tiveram acesso nem mesmo à educação, à saúde e à moradia. Embora a sociedade brasileira seja composta por mais de 50% de negros, nós não vamos encontrar esses negros nas posições de comando na sociedade, nas empresas, nas escolas particulares de elite. Não vamos encontrar por conta desse racismo que já faz parte da nossa sociedade, que impede o acesso dos negros às estruturas de poder. Se você quiser saber um pouco mais sobre o racismo estrutural, você pode ver aqui dois vídeos muito interessantes que nós temos no canal. Um vídeo que trata do menino Miguel, que acabou falecendo, caindo de um prédio,
e que, embora ele não tenha sido nem assassinado pela polícia, foi considerado um homicídio culposo pela patroa branca que tomava conta dele naquele momento, mas esse vídeo demonstra como o racismo estrutural fez com que Miguel estivesse naquela situação, naquele momento, e morreu justamente porque ele era negro. E também a gente tem um outro vídeo aqui de uma especialista no assunto, a Carla Moreira, que ela é doutoranda em serviço social e que ela fez uma boa explanação, vale a pena você ver o vídeo. Outra coisa interessante para nós colocarmos é o seguinte: racismo e preconceito não são a mesma coisa. Preconceito nós temos, como nós já também falamos no outro vídeo aqui que a gente tratou da cristofobia, a gente explicou um pouco o que é o preconceito, que é aquela visão que você tem de antemão, pré-concebida de alguém por conta da sua orientação sexual, das suas origens, do seu modo de vestir, mas que também pode ser contra pessoas negras também. Mas o racismo ele é um conceito muito mais amplo que o preconceito, porque o racismo ele é histórico, ele é estrutural. Para que uma empresa como a Magazine Luiza ou pessoas negras realizassem um crime de racismo contra os brancos, nós precisaríamos voltar à história, ou seja, os negros teriam que ir lá na Europa buscar os brancos, escravizá-los e criar todo um sistema de racismo estrutural para que nós disséssemos que existia um racismo contra os brancos. Então, de todo exposto, o que nós podemos concluir é que não existe racismo reverso. É impossível a existência de um racismo dos negros contra os brancos ou de uma empresa como a Magazine Luiza contra os brancos, porque para que existisse toda essa estrutura racista que existe sim contra os negros, nós precisaríamos voltar na história e criar toda essa estrutura de racismo para que pudesse acontecer um racismo contra os brancos. E por outro lado, não se confunde com racismo reverso essa prática da Magazine Luiza, que é sim uma ação afirmativa, justamente para diminuir a desigualdade, porque o princípio da igualdade ele se baseia em tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, ou seja, os negros, por tudo que eles passaram desde a escravidão, não dá para dizer que eles têm uma situação igual ao dos brancos, eles não têm. Por isso são necessárias ações afirmativas, como o sistema de cotas, como esse tipo de processo seletivo, justamente para quê? Para que o negro possa concorrer em condições de igualdade com o branco e para amenizar um pouco toda essa estrutura desse racismo institucionalizado que existe no Brasil. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês curtam, compartilhem, comentem, que a gente está sempre por aqui. Um beijo e até a próxima.